dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs de domingo aqui na TV Brasil, nesse que é o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Te convido a interagir com a gente enviando o seu comentário para o e-mail que aparece aqui na tela, palavrasdevida@arquidiocese.org.br, e a acompanhar o nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E para começar o programa de hoje, você acompanha a catequese com o Papa Francisco, direto do Vaticano. Iniziamo il cammino della Quaresima. Principiamos o caminho da Quaresma, que se abre com as palavras do profeta Joel, indicando-nos a direção a tomar. Trata-se de um convite que brota do coração de Deus, suplicando-nos de braços abertos e olhos cheios de nostalgia. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. A Quaresma é uma viagem de regresso a Deus. Quantas vezes, atarefados ou indiferentes, lhe dissemos: Senhor, virei encontrar-vos mais tarde. Espere. Hoje não posso, mas amanhã começarei a rezar e a fazer algo pelos outros. E assim um dia após o outro. Agora Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar. Mas, irmãos e irmãs, agora é tempo de regressar a Deus. Convertei-vos a mim, diz ele, de todo o vosso coração. A Quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as estradas que estamos percorrendo, para encontrar o caminho que nos leva de volta à casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual tudo depende. A Quaresma não é compor um ramalhete espiritual. É discernir para onde está orientado o coração. Este é o centro da Quaresma. Onde está orientado o meu coração? Tentemos saber para onde me leva o navegador da minha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor ou para ser notado, louvado, preferido no primeiro lugar e assim por diante? Tenho um coração dançarino que dá um passo para a frente e outro para trás, amando ora o Senhor, ora o mundo, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação e das falsidades que o têm prisioneiro? A viagem da Quaresma é um êxodo. É um êxodo da escravidão para a liberdade. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas como foi difícil deixar o Egito? Foi mais difícil deixar o Egito do coração do povo de Deus do que deixar o Egito, o povo, quando fugiu. Aquele Egito que carregavam estava sempre dentro. É muito difícil deixar o Egito.
Sempre durante o caminho há sempre a tentação de recordar as cebolas, recordar as coisas do passado, algum ídolo. O mesmo se passa conosco. A viagem de regresso a Deus vê-se dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisa. Para caminhar, é preciso desmascarar estas ilusões. Nos perguntamos então como avançar no caminho para Deus. Ajudam-nos as viagens de regresso narradas pela palavra de Deus. Olhemos para o filho pródigo e compreendemos que é tempo também para nós de regressar ao Pai. Como aquele filho, também nós esquecemos o ar de casa, o perfume de casa. Dilapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos. Somos filhos que caem continuamente. Somos como criancinhas que tentam andar, mas caem no chão, precisando uma vez e outra de ser levantadas pelo papai. É o perdão do Pai que sempre nos coloca de pé. O perdão de Deus. A confissão é o primeiro passo da nossa viagem de regresso. Ho detto alla confessione, mi raccomando ai confessori. Digo a confissão. Digo aos confessores, estejam atentos. Sejam como o Pai, não com a chibata, mas com o abraço. Depois precisamos regressar a Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para lhe agradecer. Curados foram 10, mas só ele foi também salvo porque voltara para Jesus. Todos temos doenças espirituais. Sozinhos não podemos curá-las. Todos temos vícios arraigados. Sozinhos não podemos extirpá-los. Todos temos medos que nos paralisam. Sozinhos não podemos vencê-los. Precisamos imitar aquele leproso que voltou para Jesus e se prostrou aos seus pés. Temos necessidade da cura de Jesus. Precisamos de colocar diante dele as nossas feridas e dizer-lhe: Jesus, estou aqui diante de vós com o meu pecado, com as minhas misérias. Vós sois o médico, podeis libertar-me. Curai o meu coração. Curai a minha lepra. E ainda nos pede a palavra de Deus de regressar ao Pai, retornar a Jesus, e ainda somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça lembram-nos que somos pó e em pó nos havemos de tornar. Mas sobre este pó que somos nós, Deus soprou o seu Espírito de vida. Então, não podemos viver seguindo o pó, indo atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. Voltemos ao Espírito, doador de vida, ao fogo que faz ressurgir as nossas cinzas. Aquele fogo que nos ensina a amar. Seremos sempre pó, mas, como diz o hino litúrgico, pó enamorados.
Voltemos a rezar ao Espírito Santo, redescobramos o fogo do louvor que queima as cinzas das lamúrias e da resignação. Irmãos e irmãs, esta nossa viagem de regresso a Deus só é possível porque houve a sua vinda até junto de nós. Contrariamente, não teria sido possível. Antes de irmos até Ele, desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio ao nosso encontro. Por nós, desceu até mais fundo de quanto pudéssemos imaginar. Fez-se pecado, fez-se morte. Isso mesmo nos recordou São Paulo. Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ouvimos isso. Para não nos deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho, Ele desceu dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, tocou a morte nossa. Então, a nossa viagem é deixar-se tomar pela mão. O Pai, que nos chama a voltar, é aquele que sai de casa e vem procurar-nos. O Senhor que nos cura é aquele que se deixou ferir na cruz. É o Espírito que nos faz mudar de vida, é aquele que sopra com força e suavidade sobre o nosso pó. Daí a súplica do apóstolo: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar. O caminho não se apoia nas nossas forças. Ninguém pode reconciliar-se com Deus com as próprias forças. Não pode. A conversão do coração, com os gestos e práticas que a exprimem, só é possível se partir do primado da ação de Deus. O que nos faz regressar a Ele não são as nossas capacidades nem os méritos que ostentamos, mas a sua graça que temos de acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura graça, pura gratuidade. Disse-o claramente Jesus no Evangelho. O que nos torna justos não é a justiça que praticamos diante dos homens, mas a relação sincera com o Pai. O início do regresso a Deus é reconhecermos-nos necessitados dele, necessitados de misericórdia, necessitados de sua graça. Este é o caminho certo, o caminho da humildade. Eu me sinto necessitado? Sim, ou me sinto suficiente? Hoje inclinamos a cabeça para receber as cinzas. No termo da Quaresma, abaixar-nos-emos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A Quaresma é uma descida humilde dentro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por amor. É fazer-nos humildes. Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus. É a cátedra silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas. As chagas que ele levou para o céu e as apresenta ao Pai todos os dias em sua oração de intercessão. Olhemos todos os dias as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nosso vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram sofrer. E contudo, mesmo ali, vemos que Deus não aponta o dedo contra nós, mas abre-nos as mãos. As suas chagas estão abertas para nós e por aquelas chagas fomos curados. Beijemo-las e compreenderemos que,
precisamente lá, nos furos mais dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua infinita misericórdia. Porque ali, onde somos mais vulneráveis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E agora que veio ao nosso encontro, convida-nos a regressar a Ele, para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados. E a gente continua no Vaticano agora com as principais notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz todas as informações. Olá, Vinícius. Pois é, esta semana não tivemos a audiência geral do Papa Francisco, porque o pontífice presidiu a missa da quarta-feira de cinzas. E nós estamos com o padre Denilson Geraldo, que é membro do Conselho dos Palotinos aqui em Roma, para falar justamente da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano de 2021. Padre Denilson, o que o senhor destacaria da mensagem do Papa Francisco? Olá, Bianca. O Santo Padre, ele retoma os 3 temas importantes para o tempo da Quaresma, o jejum, a esmola e a oração, numa perspectiva sempre nova, né, que o Papa Francisco tem nos dado sempre. O jejum, para que o Papa salienta nesta mensagem, é uma privação de algo que seja importante para nós. Esta privação nos faz entrar em comunhão com as pessoas que mais sofrem. E esta privação também nos livra do consumismo, que é sempre uma crítica muito grande que o Santo Padre faz à cultura atual. A esmola é justamente os atos de caridade para com os pobres. E principalmente nesse tempo de pandemia, ter esse coração aberto, né, para as pessoas que mais necessitam e principalmente aqueles que necessitam mais ainda. E a oração, o Papa nos pede para rezar justamente uma oração silenciosa, uma oração de contemplação do Pai, mas uma oração que seja em espírito e verdade. Ou seja, que nós possamos de fato abrir o coração para a oração, no sentido de que nós entramos em comunhão com Deus e com os irmãos. Padre Denilson, o senhor justamente citou a pandemia, né? A gente viveu esse ano tão complicado. Qual é o aprendizado que a gente traz para poder viver uma quaresma de verdadeira conversão? Ter uma vida mais simples. Essa também é a mensagem do Papa. Uma vida mais simples, porque a pandemia está nos fazendo compreender que a vida humana, para a vida humana, temos que nos concentrar naquilo que seja essencial. E o tempo da Quaresma, a penitência, significa justamente isso, voltar àquilo que é essencial, aquilo que é importante na nossa vida. E a pandemia está nos ensinando, nós estamos ainda no meio da pandemia, nós temos que tomar todos os cuidados necessários e tem muitas pessoas sofrendo com a pandemia, seja as consequências dela, desemprego, fome e tantas outras coisas. Isso nos faz abrir o coração e ter um coração, uma prática solidária. Obrigada, Padre Denilson. Bianca Fracalvieri, do Vaticano, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. E no próximo bloco, o correspondente Bruno Feitosa, da Assessoria de Comunicação da CNBB, traz as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. E ainda hoje, o quadro de encontro com uma mensagem especial sobre o tempo quaresmal. A gente espera você no próximo bloco.